A narrativa que ainda ecoa através dos séculos é a da tribo de Issacar. Mais do que um simples clã antigo, eles ficaram conhecidos por uma percepção rara, a capacidade de compreender os tempos e orientar decisões que poderiam mudar o rumo de um povo. Mas, com o passar das gerações, algo se perdeu. A influência diminuiu e, talvez mais inquietante, parte do conhecimento que os tornava especiais também desapareceu. O que aconteceu com essa linhagem? Onde foram parar seus segredos? Hoje, vamos abrir esse véu e seguir as pistas de um mistério que mistura fé, sacrifício e sinais vindos do alto. Se você gosta de histórias que fogem do óbvio e revelam camadas escondidas do passado, inscreva-se para acompanhar os próximos capítulos e compartilhe este vídeo. Ainda há muito a descobrir e essa jornada está só começando. Voltemos às terras de Canaã, onde campos abertos pareciam se estender sem fim sob o céu. Em meio a tensões dentro da casa de Jacó, um instante de alegria silenciosa se formou. Lia deu à luz seu quinto filho. Ele receberia o nome de Issacar. E neste relato, você também vai vê-lo ser chamado de Icar. Seu nascimento aconteceu em um período marcado por disputas emocionais e sede de reconhecimento. Apesar de ser a primeira esposa, Lia carregava uma dor constante. O coração de Jacó não estava com ela. Esse amor pertencia a Raquel, a irmã mais nova, cuja presença havia conquistado Jacó desde o início. Mesmo assim, Lia encontrou nos filhos um motivo para permanecer de pé. Cada criança representava para ela uma pequena resposta diante da rejeição, e Issacar se tornou um símbolo de esperança, como se fosse um lembrete vivo de que sua história não havia sido em vão. O nome Issacar não foi escolhido por acaso. Em hebraico, carrega a ideia de recompensa. Lia o chamou assim porque via naquele nascimento uma dádiva divina, uma resposta à fidelidade sustentada em silêncio, mesmo nos dias em que tudo parecia faltar. Em seu coração, era como se dissesse: Deus viu meu esforço e não o ignorou. A família de Jacó, porém, era um terreno delicado. 4 mulheres, 12 filhos e uma filha. Um conjunto onde rivalidades e ciúmes surgiam com facilidade. Cada esposa tentava se destacar e cada filho, de algum modo, crescia aprendendo que afeto ali era algo disputado, distribuído de forma desigual e sentido com intensidade. Por ser filho de Lia, Issacar não ficou imune a essa atmosfera. Desde cedo, percebeu que sua posição estava ligada às batalhas da mãe e que, muitas vezes, sobreviver emocionalmente exigia observar antes de reagir. Ao contrário dos mais impulsivos, ele aprendeu a ouvir e, ao ouvir, compreendia. Com o tempo, desenvolveu um vínculo respeitoso com os irmãos mais velhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Havia carinho, sim, mas também um entendimento silencioso. Cada um precisaria provar seu valor e encontrar seu próprio caminho. As histórias de Lia tiveram um papel decisivo em sua formação. Ela falava de dor e perseverança, de como cada filho era uma vitória íntima contra o sentimento de não ser escolhida. Isso deu a Issacar uma perspectiva incomum. Ele cresceu à sombra do favoritismo que cercava José, mas sem cair no completo abandono. Essa posição intermediária o ensinou a valorizar pequenas vitórias e a buscar propósito até nos momentos mais difíceis. Em muitos sentidos, sua identidade foi moldada pelas lutas da mãe, uma mulher que, mesmo sem receber o amor que desejava, insistia em seguir. Issacar se tornou uma fonte de alegria para ela, como uma confirmação de que sua vida tinha significado, apesar das tensões que continuavam ao redor. E foi ali, nesse ambiente instável, que ele aprendeu uma lição profunda. A maior recompensa nem sempre vem como aplauso imediato. Às vezes, vem como a certeza de que cada esforço é visto pelo Todo-Poderoso. Assim, dentro de uma casa marcada por conflitos e por um destino coletivo ainda indefinido, a história de Issacar
começava a ganhar forma. Isacar começou sua vida como uma criança nascida em um ambiente complexo, mas com uma semente de grandeza que, embora oculta, um dia florescerá. Seus primeiros anos foram uma mistura de desafios e lições, um prelúdio para uma história que o levaria a ser lembrado como um pilar. Entre os filhos de Jacó, Issacar cresceu no compasso da vida nômade. Dias abertos entre campos extensos, colinas ao longe e o movimento constante das tendas. Enquanto os mais velhos carregavam o peso das tarefas e os menores transformavam qualquer espaço em brincadeira, ele costumava se afastar, não por solidão, mas por uma curiosidade que o puxava para além do óbvio. Issacar, também chamado de Iacar, parecia atento a detalhes que passavam despercebidos para os outros. O vento, a formação das nuvens, o cheiro da terra antes da chuva, tudo lhe dizia alguma coisa. Era como se ele escutasse, por trás do silêncio, um idioma antigo na criação, uma ordem escondida que conectava céu e chão. Esse traço ficou evidente numa noite serena, quando ele tinha apenas 7 anos. A família havia parado para descansar sob um céu limpo, e Jacó contava aos filhos as promessas de Deus e a aliança com Abraão. As estrelas brilhavam como fogo distante e a maioria apenas admirava. Issacar, porém, observou por mais tempo, e então apontou para o alto, identificando um padrão, uma forma que se desenhava entre pontos de luz e sombras no firmamento. Com a tranquilidade de quem fala do que conhece, ele explicou como certos astros se deslocavam ao longo do ano e como esses movimentos coincidiam com as estações que guiavam plantio, colheita e pastoreio. Jacó ficou em silêncio por um instante, tomado pelo impacto. Ele já tinha ouvido histórias de antigos sábios, mas ali estava um menino descrevendo aquilo com clareza, como se fosse algo natural. Lia, ao lado, sentiu o coração se aquecer. Havia orgulho, sim, mas também a sensação de que Deus havia colocado algo especial nas mãos daquele filho. Depois dessa noite, Issacar passou a observar ainda mais. Ele começou a relacionar o que via no céu com o que acontecia na terra. Variações de temperatura, comportamento do vento, mudanças no horizonte. No começo, alguns tratavam suas previsões como coincidência. Com o tempo, coincidência virou confiança. Os pastores começaram a procurá-lo antes de mover os rebanhos. Seus irmãos mais velhos passaram a ouvir quando ele sugeria o momento certo de plantar, quando esperar mais um pouco, quando não desafiar o clima. E em um ano especialmente difícil, seu dom deixou de ser apenas curioso, tornou-se necessário. As chuvas demoraram além do esperado. Os pastos rarearam. O medo se espalhou. Se o tempo não virasse, o gado sofreria, e com ele a própria sobrevivência da família. Muitos observavam o horizonte com inquietação, sem resposta. Issacar, porém, percebeu uma mudança sutil. O vento girou, o ar ficou diferente, e o céu começou a mostrar sinais de água se formando ao longe. Mesmo diante das dúvidas, Jacó decidiu confiar no filho e ordenou que aguardassem alguns dias antes de tomar decisões drásticas. E então a chuva veio, forte o suficiente para salvar os rebanhos e devolver estabilidade ao acampamento. Depois disso, os olhares mudaram. A rivalidade não desapareceu, mas agora havia admiração misturada com respeito. Judá, principalmente, passou a se aproximar. Ele reconhecia em Issacar um tipo de talento que podia sustentar a família em tempos críticos. Ruben, embora mais prático e menos contemplativo, também começou a buscar conselhos sobre a terra e o gado. Ainda assim, a singularidade de Issacar tinha um preço. Nem sempre ele se encaixava nas brincadeiras e provocações dos irmãos. Às vezes, a diferença pesava como isolamento. Nessas horas, Lia era seu abrigo. Ela o lembrava de que aquilo não era estranheza, era propósito. Que dom, quando vem de Deus, não é para vaidade, mas para servir e proteger.
Com o passar das estações, Issacar refinou o que sabia. Ele passava noites inteiras acompanhando o céu, desenhando constelações na mente e comparando padrões com as mudanças do clima. E quanto mais ele aprendia, mais a família percebia. Ele não era apenas um menino inteligente. Era alguém que traduzia sinais em direção, uma ponte silenciosa entre o que está acima e o que acontece aqui embaixo. Ao mesmo tempo, a casa de Jacó continuava sendo um lugar de tensão. As diferenças entre as mães, o tratamento desigual e as feridas antigas alimentavam rivalidades inevitáveis. E de forma inesperada, Issacar começou a ocupar um espaço raro, o de mediador. Por observar antes de agir e por não se lançar em disputas por atenção, sua palavra soava imparcial e por isso tinha peso. Isso se tornou ainda mais evidente na relação com Judá e José, dois irmãos que influenciavam o clima da família. Judá era firme, rápido nas decisões, líder por natureza, qualidades que impunham respeito, mas também geravam confrontos. José, por outro lado, carregava o favoritismo de Jacó e a intensidade de seus sonhos, o que despertava ciúmes e ressentimentos. Issacar transitava entre esses extremos. Judá valorizava sua lucidez. José encontrava nele alguém confiável, com quem podia falar sem medo de julgamento. Assim, Issacar se esforçava para manter a paz, servindo de ponte entre lados que muitas vezes pareciam irreconciliáveis. Seu papel foi posto à prova durante uma discussão acalorada entre Judá e José. Judá, cansado das constantes vanglórias de José sobre seus sonhos, o confrontou, acusando-o de ser arrogante e de menosprezar seus irmãos nessa situação. A situação escalou rapidamente e as palavras duras pareciam prestes a se transformar em algo maior, mais físico. Foi então que Issacar interveio com uma voz firme, porém calma, lembrando-os de suas responsabilidades para com a família. Ele pediu que considerassem as consequências de seus atos, embora as tensões não tenham desaparecido completamente. Sua intervenção impediu que a discórdia se transformasse em conflito irreparável. Enquanto isso, a relação de Issacar com Zebulon, seu irmão, fluía de uma maneira especial. Os dois compartilhavam não apenas a mãe, mas também um entendimento mútuo que os unia profundamente. Zebulon, embora mais impetuoso que Issacar, admirava a calma e a sabedoria do irmão. Juntos, passavam horas conversando sobre seus sonhos e planos para o futuro, sonhando com o dia em que a família poderia viver em paz. Zebulon poderia viver em paz com seu espírito aventureiro. Isso complementava a personalidade mais serena de Issacar, enquanto Zebulon demonstrava interesse em estudar as estrelas e os ciclos da natureza. Nos setores marítimo e comercial, ambos se apoiavam mutuamente, compartilhando conhecimento e habilidades que os fortaleceram como equipe. Essa conexão especial com Zebulon era um refúgio para Issacar, um lugar onde ele podia ser completamente ele mesmo. Se a pressão para mediar ou resolver problemas familiares persistisse, apesar de seus esforços para manter a harmonia, Issacar não estava imune ao peso disso. Houve momentos em que ele se sentiu preso entre as rivalidades e os conflitos. Ciente de que seu papel como mediador nem sempre era apreciado por todos, Rúben, o mais velho, às vezes o olhava com ceticismo, perguntando-se se a neutralidade de Issacar era um sinal de fraqueza. Mas mesmo assim, Issacar persistiu, firme em seu caminho, guiado pela convicção de que a união familiar era mais importante do que qualquer ressentimento individual. Ao longo do tempo, a presença de Issacar como mediador começou a ser reconhecida como um recurso inestimável para a família. Embora as disputas não tenham diminuído, sua capacidade de ouvir, compreender e conversar com sabedoria ajudou a aliviar muitas das tensões que ameaçavam dividi-los. Em seu relacionamento com Judá, José e Zebulon, Issacar encontrou desafios e força, sabendo que, embora difícil, esse papel era essencial para o futuro dos filhos de Jacó.
Nos próximos dias, Issacar continuaria a enfrentar provações que testariam sua força e resiliência, paciência e fé. Mas naqueles primeiros anos da juventude, isso já começava a surgir como uma figura de equilíbrio, alguém que, sem buscar os holofotes, desempenhava um papel crucial na estrutura de uma família complexa, destinada a marcar a história. Os anos passaram como o curso inevitável dos rios e, com eles, Issacar deixou a infância para trás e se tornou um homem de mente e coração brilhantes. Sua sabedoria, que começara como uma compreensão intuitiva dos ciclos da natureza, expandiu-se à medida que ele crescia. Ele observou não apenas as estrelas e o céu, mas também as pessoas ao seu redor, aprendendo em meio às suas alegrias, lutas e contradições. Issacar se destacou por sua capacidade de ouvir não apenas as palavras, mas também o que ficou por dizer. Seus irmãos vieram até Issacar. Judá confiou até mesmo naqueles que antes o viam com desconfiança, buscando conselhos em seu julgamento quando teve que tomar decisões cruciais. E José, em seu momento de maior angústia, encontrou um confidente que o compreendia incondicionalmente, sem necessidade de explicações. No entanto, apesar de sua crescente influência, Issacar não buscou destaque. Sua maior satisfação era servir a sua família, fortalecendo os laços que os mantinham unidos. Foi durante um daqueles anos de maturidade, no início de sua vida, que ocorreu um evento que mudaria para sempre o rumo de sua vida. Numa noite tranquila, Jacó chamou Issacar para sua tenda. Havia algo solene em seu semblante, como se as palavras que ia dizer tivessem esperado tempo demais para serem ditas. Issacar, meu filho, começou Jacó, enquanto a chama da lâmpada projetava sombras dançantes nas paredes da tenda. Com que acompanhei seu crescimento com os olhos de um pai, mas também com os olhos de um homem que busca os propósitos de Deus. Você não é como os outros, não porque seja superior, mas porque possui um dom de que eles precisam, mesmo que ainda não entendam. Issacar sentou-se em silêncio e ouviu. Sinceramente, continuou Jacó, Deus nos prometeu que de nós virá uma grande nação, uma que será uma luz para o mundo, mas essa promessa não depende apenas disso. Da força de Judá ou dos sonhos de José, também são necessárias colunas que apoiem firmemente a estrutura para que ela não desabe antes das tempestades. Você é um desses pilares. E Jacó falou com uma voz pesada de emoção ao se lembrar das bênçãos de Deus e das lutas que enfrentou ao longo de sua vida. Ele explicou que cada criança tinha um propósito único no plano divino, mas nem todos achariam isso fácil. Seu papel, disse Jacó, é ser um homem de compreensão, um guia em tempos de incerteza. Através de ti, nossa família aprenderá a valorizar a sabedoria que vem de observar e ouvir a Deus em coisas simples, como as estações do ano, os ciclos da terra e das estrelas que nos iluminam do céu. Ao ouvir isso, Issacar sentiu uma mistura de humildade e responsabilidade. Seu pai o via não apenas como um membro da família, mas como uma peça fundamental, essencial para o legado que estavam construindo. Issacar respondeu finalmente: se esta for a minha vocação, eu a aceitarei, mas diga-me como posso, sou apenas um homem, e a tarefa que você descreve parece maior do que eu. Jacó colocou a mão no ombro de Issacar e sorriu afetuosamente. Você não é meu filho. O que você precisa para cumprir esse propósito já está dentro de você. Deus não escolhe apenas os que já são fortes, Ele fortalece aqueles a quem chama. Confie nele e naquilo que ele plantou em seu coração e siga adiante com a mesma humildade e paciência que você tem demonstrado até aqui. O restante se revelará no tempo certo. Aquelas palavras ficaram gravadas na mente de Issacar como um sinal permanente desde aquele instante. A partir dali, ele passou a perceber seus dons por outro ângulo. Já não era somente contemplar o céu ou entender os ritmos da criação, mas um preparo para algo mais amplo.
Era treinamento para servir a família e para cumprir o propósito divino que os unia. Nos meses seguintes, Iacar continuou a crescer, tanto em estatura quanto em sabedoria. O vínculo dele com Jacó se estreitou, e os dois dedicavam longas horas às conversas. Falavam das promessas de Deus, relembravam as histórias de Abraão e Isaque e refletiam sobre as lições transmitidas ao longo das gerações. Issacar tornou-se um aprendiz dedicado aos ensinamentos do pai, absorvendo não apenas o saber que recebia, mas também a fé firme que o sustentava. Ao mesmo tempo, Issacar separou tempo para instruir os irmãos e repartir com eles o que havia aprendido. Ele lhes mostrava como interpretar as estações e os sinais do céu, não apenas como recursos de sobrevivência, mas como lembranças constantes da presença de Deus no cotidiano. Até Zebulon, antes tão impulsivo, passou a valorizar as palavras do irmão e a acolher sua maneira mais ponderada de enfrentar os desafios que o tempo trazia. Assim, Iacar acabou aceitando por inteiro seu lugar como pilar no aspecto espiritual da família. Embora tensões e rivalidades não tivessem desaparecido por completo, a constância dele e sua sabedoria prática mantinham o coração da família voltado para o propósito maior que compartilhavam. Issacar, que os unia sem procurar fazê-lo, tornou-se o ponto de equilíbrio que preservava os filhos de Jacó coesos. Ele era uma força discreta, mas essencial, guardando a essência daquela linhagem. Os anos de amadurecimento de Issacar não apenas o formaram como homem, como também o prepararam para ser um símbolo de firmeza e discernimento em uma família destinada a deixar marcas profundas na história. Sem perceber, ele lançava as sementes de um legado que atravessaria o tempo e a memória, guiado pelas palavras do Pai e por uma fé inabalável no propósito divino. Nos últimos dias de Jacó, havia nele a serenidade de um rio que completou seu caminho. O vigor do patriarca se enfraquecia, mas o espírito parecia ganhar força, como se o Eterno lhe falasse com maior nitidez, enquanto ele reconhecia a proximidade de sua partida. Então, Jacó chamou os filhos para junto de si, desejoso de lhes transmitir palavras de bênção e de profecia, capazes de definir seus destinos e os de seus descendentes. Em uma tenda ampla, banhada pela luz do sol que entrava de forma tímida entre os tecidos, os 12 filhos de Jacó se reuniram ao redor do pai. Em cada semblante havia expectativa e solenidade, pois sabiam que não se tratava de simples desejos, mas de declarações carregadas do peso do divino. Deitado, Jacó começou a falar em voz alta, com calma e firmeza, chamando cada filho pelo nome e revelando o papel singular que lhe caberia no plano de Deus. Quando chegou a vez de Issacar, Jacó o fitou com ternura e orgulho. Ele acompanhara aquele crescimento por anos, vira a sabedoria florescer e notara como, em silêncio, o filho se tornara alguém especial, um apoio fundamental para a família. Jacó então ergueu a mão em direção a Issacar e, com voz profunda, pronunciou as palavras que marcariam seu destino. Iacar é um burro. Deitado entre os currais, viu que o descanso era bom e que a terra era encantadora e curvou os ombros para suportar o fardo e se submeteu ao trabalho forçado. Aquelas palavras, tão simples na aparência, carregavam um sentido vasto e ecoaram no coração de Issacar e de todos os que as ouviram. Na sua sabedoria, Jacó não descrevia somente a força e a resistência do filho, mas também sua disposição de assumir responsabilidades que outros evitariam. A comparação com um burro, um animal humilde, porém indispensável, ressaltava a importância do seu papel. Alguém que permaneceria firme, disposto a carregar fardos com paciência, sempre orientado por um propósito maior. A menção ao descanso e à terra agradável apontava para a capacidade de Issacar discernir o que era bom e benéfico, não apenas para si, mas também para sua casa e para os seus. Os descendentes de Jacó o reconheceriam como um homem capaz de equilibrar trabalho intenso e recompensa espiritual.
alguém que compreenderia os tempos e agiria conforme a sabedoria divina. Ao ouvir o pai, Iacar baixou a cabeça em sinal de humildade. Mesmo diante de uma profecia que falava de carga e de labor, ele percebeu que ali havia um sentido maior: tornar-se guia para os que precisassem de direção, observador atento dos ciclos da vida, alguém apto a interpretar o movimento do tempo e os sinais dos céus. Naquele instante, Issacar entendeu que sua vida não seria voltada à glória passageira, nem à busca por poder, mas à fidelidade e ao serviço. Enquanto Jacó prosseguia abençoando os outros filhos, Issacar meditava no que aquilo significaria para ele e para os seus descendentes. Ele sabia que as palavras do pai não eram apenas um espelho do que ele já era, mas um chamado a tornar-se ainda mais. A força e a sabedoria citadas por Jacó eram dons a serem cultivados e partilhados, não para proveito próprio, mas para o bem da comunidade que surgiria daquela família. Ao término da cerimônia em que Jacó abençoou todos os filhos, o patriarca recostou-se com paz, visível no rosto, certo de que havia cumprido sua última missão como pai e líder espiritual. Aquelas palavras delineavam um caminho para o futuro, lembrando que cada filho tinha um lugar no propósito divino. Iacar, por sua vez, saiu da tenda tomado por sentimentos misturados. Sentia o peso das responsabilidades, mas também encontrava consolo na clareza do chamado. Não estava sozinho em sua missão. As palavras de Jacó o lembravam de que sua força vinha de Deus, que o formara para aquele propósito. Com o passar dos dias, a bênção do pai ganhou ainda mais profundidade em seu coração. Issacar pensava nos sacrifícios e no serviço que o esperavam, mas também nas bênçãos que nasceriam da obediência. A cada estação, ele percebia indícios da verdade contida nas palavras de Jacó, como se a própria terra confirmasse que seu caminho já estava traçado. Em nome da eternidade, Issacar aceitou a bênção de Jacó, não como um fardo, mas como uma honra, sabendo que sua vida seria uma expressão de serviço, sabedoria e estabilidade. As palavras de seu pai o haviam preparado para o que viria. Ainda estava por vir, e a cada passo que dava, ele se aproximava de realizar esse sonho. Seu propósito, um propósito que, embora humilde na aparência, seria fundamental para o legado eterno dos filhos de Jacó após o êxodo e os longos anos de após vagarem pelo deserto. As tribos de Israel finalmente começaram a se estabelecer. Na terra prometida, cada tribo, de acordo com as bênçãos, e Jacó e Moisés receberam uma porção do território que seria dele. O lar e o lugar onde a tribo de Isaque deixaria seu legado não eram com exceção de seus membros, descendentes do homem conhecido por sua sabedoria e a ligação deles com os ciclos da natureza, os levou a uma região fértil, repleta de colinas onduladas e vales férteis. Ali, eles começaram a escrever, em sua própria história, a terra destinada à tribo de Issacar foi generosamente banhada. Limitada por rios e rodeada por campos que pareciam clamar por cultivo, era um lugar onde a natureza exibia sua abundância, mas também sua fragilidade. Conforme os ritmos do clima e a alternância das estações, os descendentes de Issacar, guiados pelos ensinamentos preservados de geração em geração, aprenderam a se adaptar com rapidez e precisão. A partir daquela terra, logo passaram a se destacar entre as tribos de Israel como agricultores notáveis, capazes de reconhecer os melhores períodos para semear e para colher. Mas a sabedoria da tribo não se restringia ao que era apenas prático. Desde seu fundador, eles haviam herdado um conhecimento profundo dos céus e dos ciclos da criação, guardado como um segredo sagrado. Esse saber não era transmitido a todos. Apenas alguns poucos, escolhidos e preparados desde jovens, eram instruídos a ler os movimentos das estrelas e os sinais da terra. Esses homens e mulheres, conhecidos como os sábios de Issacar, tornaram-se conselheiros não só de sua própria tribo,
mas também de outras tribos de Israel que os procuravam sempre que surgiam dúvidas e tempos de incerteza. Em especial, quando era preciso discernir se o caminho deveria ser o da guerra ou o de alianças, a consulta aos sábios de Issacar tornava-se valiosa. Entre os tesouros preservados por eles, a tradição falava de um dos segredos mais preciosos, uma antiga tábua estelar talhada em pedra. Dizia-se que o próprio Issacar a havia criado, dedicando anos à observação do firmamento e ao registro dos padrões celestes. Nessa pedra estavam reunidas chaves para compreender a mudança das estações, antecipar variações do clima e, mais do que isso, discernir momentos em que Deus agiria de modo especial em favor do seu povo. Esse conhecimento não era visto como simples técnica, mas como um meio de ligação espiritual com o Criador. Certa vez, durante um período de seca severa que atingiu todas as tribos, os líderes de Israel se dirigiram à tribo de Issacar em busca de direção. Os sábios observaram o céu, examinaram os sinais ao redor e, depois de dias de deliberação e oração, concluíram que era necessário interromper por um tempo o trabalho agrícola e dedicar-se à renovação espiritual e à união da comunidade. No início, muitos estranharam aquela orientação. Ainda assim, o povo obedeceu e, gradualmente, as chuvas retornaram, devolvendo vida à terra. Esse episódio consolidou a reputação da tribo de Issacar como referência de discernimento e de sabedoria divina, para além de sua habilidade no cultivo e de seu conhecimento dos ciclos naturais. Naqueles tempos, a tribo de Issacar também se destacou por um compromisso profundo com a educação e com a preservação do legado espiritual de Israel. Enquanto algumas tribos se voltavam mais à guerra ou ao comércio, os descendentes de Issacar se empenhavam em registrar histórias, leis e tradições do seu povo. Eles criam que compreender o passado era essencial para atravessar o futuro, e que a verdadeira força de Israel não residia somente na espada, mas na fidelidade à aliança com Deus. Com o passar dos anos, a tribo de Issacar tornou-se exemplo de equilíbrio entre o labor físico e a vida espiritual. Mesmo sem buscar protagonismo militar ou poder político, sua influência crescia, pois eram capazes de interpretar o tempo e oferecer respostas práticas para problemas que atingiam as tribos e seus líderes. Os que eram escolhidos para orientar não o eram por mera linhagem, mas pela combinação de conhecimento e caráter. Por isso, eram respeitados tanto dentro quanto fora de sua comunidade. A ligação da tribo com os ciclos da criação também deu origem a celebrações que exaltavam as estações e a fidelidade da provisão de Deus. Essas festividades, embora centradas na gratidão, serviam igualmente como memória viva da aliança eterna entre Israel e o seu Criador. Nelas, reuniam-se não apenas os de Issacar, mas também pessoas de outras tribos que vinham para aprender e partilhar em espírito de unidade. Assim, a tribo de Issacar não só prosperou na terra prometida, como se tornou um farol de sabedoria, lembrando que a força de Israel não estava apenas em número ou em conquistas, mas na capacidade de compreender os tempos e caminhar em harmonia com os propósitos divinos. E esse legado, firmado na vida e nos ensinamentos do ancestral Issacar, seguiria atravessando gerações, sustentando o povo nos momentos mais escuros e também nos mais luminosos. O tempo dos juízes foi um período turbulento em Israel, marcado por conflitos internos e por ameaças constantes das nações ao redor. Cada tribo lidava com desafios próprios, mas todas compartilhavam um mesmo inimigo: a opressão que se levantava como consequência da desobediência. Foi nesse cenário que surgiu uma figura notável, Débora, uma mulher de sabedoria e discernimento incomuns, cuja influência marcaria a sua época e reforçaria a importância da tribo de Issacar. Débora era reconhecida como profetisa e juíza em Israel, um sinal de justiça e liderança em uma nação que buscava direção.
Seu conselho era procurado por todos, dos mais simples aos chefes tribais. À sombra de uma palmeira, na região montanhosa de Efraim, ela ouvia tanto disputas familiares quanto as preocupações dos líderes, oferecendo orientação com firmeza e sensibilidade. Foi ali que ela chamou Baraque, um comandante militar, para uma missão que mudaria o destino de Israel. A opressão de Jabim, rei de Canaã, e de seu poderoso comandante Sísera havia subjugado o povo por muitos anos. Com um exército apoiado por 900 carros de ferro, pareciam invencíveis e as tribos viviam desanimadas. Movida pela convicção do chamado divino, Débora disse a Baraque: "O Senhor, Deus de Israel, não te ordenou. Vai, reúne teu povo no Monte Tabor e leva contigo 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon. Eu atrairei Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, ao ribeiro de Quizon, e o entregarei em tuas mãos." Baraque, embora valente, hesitou e respondeu: "Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei." Débora concordou, mas o advertiu: "Irei contigo, mas a honra da vitória não será tua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher." Assim, começaram os preparativos e o chamado para a batalha se espalhou. Tribos começaram a se reunir sob sua liderança entre as tribos, que eles atenderam ao chamado. Ali estava o de Issacar, os homens de Issacar, fiéis aos seus. Legado de sabedoria e serviço, eles vieram ao Monte Tabor não apenas como guerreiros, mas como estrategistas e consultores. O próprio texto menciona: os príncipes de Issacar estavam com Débora, enquanto Jacar estava com Baraque, que o havia enviado. No caminho para o vale, essa menção ressalta o papel ativo e relevante da tribo, não apenas no campo de batalha, mas também no planejamento e na condução de toda a campanha. O combate foi intenso. Sísera confiava plenamente na superioridade de seus carros de ferro e conduziu suas tropas até o vale, certo de que esmagaria os israelitas. Porém, numa virada inesperada, os próprios céus pareceram se levantar em favor de Débora e do exército. Uma chuva violenta desabou sobre a região, convertendo o terreno em um grande lamaçal. As carruagens de Sísera afundaram e perderam a utilidade em meio ao caos. Aproveitando o momento, os israelitas, liderados por Baraque e amparados pela estratégia de Issacar, lançaram um ataque decisivo. A derrota foi completa. Sísera abandonou seu carro e fugiu a pé, procurando abrigo na tenda de uma mulher chamada Jael. Ali, cumprindo a profecia de Débora, Jael o matou enquanto ele dormia. Com a morte de Sísera, a opressão de Jabim chegou ao fim. E Israel viveu um tempo de paz e restauração. Aquela vitória não trouxe apenas alívio ao povo, também consolidou a autoridade de Débora como líder e profetisa. No cântico de triunfo, Débora não deixou de reconhecer as tribos que atenderam ao chamado, incluindo os príncipes de Issacar. Ela recordou que eles estavam com ela e que Issacar permaneceu leal a Baraque, seguindo-o rumo ao vale. Essas palavras, preservadas no cântico, espelham o papel essencial que a tribo desempenhou na vitória. Para a tribo de Issacar, aquele acontecimento foi mais do que uma batalha vencida. Foi a confirmação de sua vocação. Sabedoria, discernimento e disposição para assumir as responsabilidades mais pesadas, como Jacó havia anunciado, tornaram-se evidentes no apoio oferecido a Débora. Enquanto outras tribos hesitaram ou ficaram à margem, Iacar respondeu ao chamado, demonstrando que seu legado não era feito apenas de conhecimento, mas também de ação. Nos anos que seguiram, a memória de Débora e o triunfo sobre Sísera tornaram-se motivo de orgulho e inspiração para a tribo de Issacar. Era um lembrete de que, ainda que seu papel costumasse ser discreto, sua contribuição era decisiva para a sobrevivência e o bem-estar de Israel. Sua sabedoria não orientava somente o próprio povo.
servia como referência para todas as tribos, especialmente nos períodos em que a nação enfrentava os maiores desafios. Assim, as palavras de Jacó continuavam a se cumprir na história e nas obras da tribo de Issacar, um povo chamado não apenas a compreender os tempos, mas também a agir com coragem e fé quando os momentos críticos exigissem. À medida que Issacar florescia na terra prometida, sua ligação com os céus se aprofundava, como nos dias do patriarca. Seus descendentes estudavam as estrelas e os ciclos da natureza, mas naquela nova fase, esse saber alcançou uma dimensão ainda mais profunda, tornando-os guardiões do tempo e da ordem divina em Israel. Seu conhecimento astronômico não servia apenas para orientar a agricultura. Ele também sustentava aspectos espirituais e comunitários do povo. A região fértil onde viviam, com céus limpos e horizontes amplos, oferecia condições perfeitas para a observação. Os sábios de Issacar dedicavam longas noites a seguir constelações e registrar seus deslocamentos. E seu olhar não era meramente científico. Eles viam no firmamento um reflexo da ordem de Deus, um mapa celestial que guiava Israel tanto no terreno quanto no espiritual. Entre os registros mais valiosos preservados pela tribo estavam calendários e tabelas estelares com marcações precisas de solstícios, equinócios e fases da lua. Esses documentos, escritos em pergaminhos e também gravados em tábuas e figuras de barro, eram guardados com extremo cuidado pelos guardiões do tempo, um círculo restrito dentro da tribo. Apenas os considerados dignos por caráter, fé e entendimento eram admitidos na arte da interpretação. Essas tabelas mostram como Issacar assumiu papel crucial no ordenamento das festas religiosas de Israel, como a Páscoa, as primícias e o Dia da Expiação. Com base em seus cálculos astronômicos, determinavam com precisão o início de cada mês lunar, garantindo que as celebrações ocorressem nos tempos estabelecidos por Deus. Esse sistema não era visto só como útil, mas como uma forma de manter Israel alinhado à aliança, lembrando ao povo que até o tempo estava sob o governo do Altíssimo. Um dos segredos mais protegidos da tribo era o uso das estrelas para antecipar mudanças no clima. Os sábios de Issacar aprenderam a ler sinais do céu, a tonalidade do amanhecer, a posição de certas estrelas em épocas específicas e os padrões dos ventos, para prever secas, chuvas e períodos de abundância. Esse conhecimento era de enorme valor para as demais tribos, que dependiam da agricultura e da criação de rebanhos. Ainda que partilhassem algumas previsões com Israel, os métodos exatos permaneciam ocultos, guardados com zelo. O motivo desse sigilo não era apenas preservar prestígio, mas proteger sua sabedoria dos inimigos. Em tempos de conflito, povos vizinhos tentaram explorar as habilidades dos sábios de Issacar para benefício próprio. Por isso, a tribo desenvolveu também um sistema de transmissão oral. Os anciãos ensinavam aos mais jovens por meio de histórias e cânticos que carregavam chaves codificadas, garantindo que, mesmo que escritos fossem perdidos ou roubados, a sabedoria ancestral continuaria viva. Uma das narrativas mais marcantes desse período aconteceu durante uma invasão filisteia. O inimigo avançou em direção às terras de Issacar, buscando tomar recursos e, sobretudo, apoderar-se do conhecimento que ali existia. Diante disso, os sábios esconderam mapas estelares em uma caverna secreta nas montanhas. Ao mesmo tempo, os guerreiros da tribo, liderados pelo mais jovem entre os guardiões do tempo, enfrentaram o inimigo em escaramuças cuidadosamente organizadas. Guiados por previsões astronômicas, escolheram momentos e locais estratégicos para atacar, usando tanto o domínio do terreno quanto a leitura dos céus para vencer um adversário numeroso.
Após a vitória, recuperaram as tábuas e, por precaução, passaram a registrar parte do saber em códigos que somente eles conseguiam decifrar. Essa prática virou tradição e atravessou gerações, assegurando que os segredos de Issacar jamais caíssem em mãos erradas. Ao longo do tempo, a reputação da tribo de Issacar como especialistas em astronomia e como cronometristas prosperou, mas também foi distorcida. Para além das fronteiras de Israel, outros povos ouviram rumores dos filhos das estrelas, como alguns os chamavam, e buscavam aprender com eles. Contudo, os sábios de Issacar permaneceram firmes em sua missão: servir somente ao seu povo e ao propósito divino que lhes foi dado. O conhecimento astronômico confiado a Issacar não apenas fortaleceu Israel em termos práticos, mas também reforçou sua identidade espiritual, guiando o povo na observância dos tempos sagrados e oferecendo orientação em tempos de incerteza. Os descendentes de Issacar cumpriram a profecia de Jacó ao serem não apenas portadores de responsabilidades, mas também intérpretes do céu e da terra. Assim, geração após geração, os segredos estelares da tribo continuaram iluminando o caminho de Israel, garantindo que, mesmo nos momentos mais difíceis, a nação jamais perdesse de vista a luz das promessas divinas. O tempo, com seu avanço implacável, trouxe mudanças inesperadas para a tribo de Issacar. O legado de sabedoria e serviço foi mantido como um estandarte para as novas gerações, mas elas começaram a questionar o papel e as tradições que definiam a tribo. A pressão para se adaptar a um mundo em transformação, aliada ao peso das responsabilidades herdadas, despertou dúvidas, e tensões ameaçavam romper a unidade que sempre fora deles. O conflito começou de forma sutil, como um sussurro que se alastrava. Entre os mais jovens, alguns passaram a se perguntar se os segredos astronômicos e os ensinamentos ancestrais deveriam permanecer restritos. Figuras influentes argumentavam que as outras tribos prosperavam sem o fardo de guardar o conhecimento celestial e que os dons de Issacar deveriam ser usados mais abertamente, inclusive no comércio, com o objetivo de obter influência e riqueza. Um dos líderes desse movimento era um jovem chamado Gade, um homem ambicioso e carismático que acreditava que a tribo de Issacar deveria abraçar a mudança para não ficar para trás. Por que continuamos a guardar esses segredos como se fossem um tesouro escondido? Questionava ele nas reuniões. Se temos o conhecimento necessário para prosperar e liderar entre as tribos, não precisamos ser limitados por antigas tradições. A posição de Gade ganhou seguidores entre alguns dos mais jovens, especialmente aqueles frustrados com a disciplina rigorosa dos cronometristas e com a natureza reservada dos guardiões. No entanto, essa visão encontrou resistência entre os anciãos e os guardiões, que viram nessas perguntas uma ameaça direta ao propósito divino que a tribo carregava há gerações. O conflito chegou ao ponto de ruptura quando Gade e seus seguidores tentaram entrar, sem autorização, na caverna, a sala secreta, onde eram guardadas as tábuas e os registros astronômicos. A intenção deles era copiar essas práticas ancestrais e apresentá-las aos líderes de outras tribos, convencidos de que isso lhes traria prestígio e alianças estratégicas. Porém, a tentativa foi descoberta pelos guardiões, que chegaram a tempo de impedir o ato de insubordinação. Isso causou uma cisão na tribo. De um lado, estavam aqueles que apoiavam Gade, argumentando que a tradição estava atrasando a tribo e que era hora de mudança. Do outro, estavam os guardiões e os anciãos, que insistiam que trair os segredos da tribo era uma ofensa não apenas contra seu legado, mas contra o próprio Deus. Para resolver o conflito, foi convocado um conselho tribal, um evento que não ocorria havia décadas. Os membros da tribo se reuniram em círculo ao redor de uma grande fogueira, simbolizando a luz que os havia guiado por gerações.
Cada facção apresentou seus argumentos com paixão e convicção. Gad foi o primeiro a falar, apelando para a necessidade de adaptação. Estamos desperdiçando a oportunidade de usar os talentos da tribo para ganhar influência. Nosso potencial é maior do que isso, disse ele, olhando intensamente para a multidão. O mundo está mudando, e nós devemos mudar com ele. Os segredos que guardamos não nos beneficiam se permanecerem enterrados em uma caverna. Então falou um dos guardiões mais antigos. Um homem chamado Eliabe se levantou. Sua voz, embora rouca pelo tempo, ressoava com autoridade, como a de quem protege algo sagrado. Quem somos nós? Perguntou ele, olhando para os presentes com uma mistura de tristeza e firmeza. Deus nos deu esse conhecimento não para explorá-lo, mas para proteger Israel, para guiá-lo em tempos difíceis. Se o traímos nossa vocação. O debate se estendeu até tarde da noite, mas foi a intervenção de um jovem dos guardiões, um rapaz chamado Asriel, que fez toda a diferença. Tremendo, ele relatou uma visão que tivera durante uma noite de oração. Em sua visão, viu a tribo de Issacar carregando uma lâmpada por uma trilha escura, iluminando o caminho para o restante de Israel. Mas quando tentavam comercializar a luz da lâmpada, ela se apagava, deixando todos na escuridão. Suas palavras, carregadas de solenidade, impactaram profundamente os presentes. A tribo, então, se lembrou de que seu propósito original não era possuir sabedoria, mas guardá-la. Seu legado não era um meio de obter poder terreno, mas um instrumento para servir a Deus e ao seu povo. Ao final do concílio, foi alcançado o veredito. Gad e seus seguidores seriam perdoados, mas com uma condição. Eles teriam de se comprometer a aprender as tradições e a compreender o propósito por trás dos segredos que tanto desejavam revelar, demonstrando sua união como sinal disso. Os guardiões organizaram uma cerimônia especial em que gerações mais velhas e mais jovens se comprometeram a trabalhar juntas para preservar o legado e dar-lhe continuidade, enquanto buscavam maneiras de aplicá-lo em um mundo em transformação. O julgamento marcou um ponto de virada para a tribo de Issacar. Embora as tensões não tenham desaparecido completamente, o conflito serviu para reforçar sua identidade e renovar o compromisso com o propósito que guiou seu patriarca. As estrelas continuaram a ser seu guia, mas agora brilhavam com uma compreensão mais profunda. O conhecimento não era um fim em si mesmo, mas um meio de refletir a luz do Criador em um mundo que muitas vezes estava perdido na escuridão. O tempo trouxe novas ameaças a Israel, à medida que as tribos lutavam para se estabelecer e defender seus territórios. As nações vizinhas observavam com crescente interesse e hostilidade. Canaã não havia sido completamente conquistada, e as alianças formadas entre os reis da região, nesse cenário de incertezas, ameaçavam esmagar Israel. A tribo de Issacar, conhecida por sua sabedoria e compreensão dos tempos. Ele se tornou uma peça fundamental na sobrevivência da tribo de Issacar. Situada em uma região fértil e estratégica, ela se viu no centro das tensões em torno de suas terras, cobiçadas por sua produtividade, fazendo delas uma rota natural para o trânsito comercial e militar. Os líderes da tribo sabiam que não podiam enfrentar ameaças externas sozinhos, mas qualquer aliança que formassem deveria ser considerada cuidadosamente, pois uma decisão errada poderia levá-los a perder não apenas suas terras, mas também sua identidade e seu propósito divino. Um ponto de virada ocorreu quando um emissário do reino de Tiro chegou à região. Tiro, uma potência marítima e comercial, buscava expandir sua influência em Canaã por meio de acordos estratégicos. O emissário, um homem astuto chamado Irã, ofereceu a Issacar uma aliança que parecia vantajosa, dando-lhe acesso a rotas comerciais, proteção militar em caso de ataques e produtos manufaturados que melhorariam a qualidade de vida deles.
Em troca, Tiro solicitou uma homenagem em produtos agrícolas e, o que era mais preocupante, uma concessão para estabelecer postos avançados no território. A proposta dividiu a tribo. Alguns, cansados de ver o território de Issacar ameaçado e atraídos pela promessa de prosperidade, apoiaram a aceitação do acordo. Argumentavam que a aliança com Tiro fortaleceria sua posição contra outros inimigos e permitiria que se concentrassem em suas tradições sem medo de ataques. No entanto, os anciãos e os guardiões do conhecimento alertaram para os riscos. Não podemos assumir compromissos com aqueles que não compartilham nossa aliança com Deus, disse Eliabe, o líder mais velho dos guardiões. Uma aliança com Tiro pode parecer vantajosa agora, mas a que custo para nossa fé e para nossa identidade? O debate chegou a um ponto crítico quando Hiram solicitou uma reunião formal com os líderes de Issacar para discutir os termos da aliança. Os sábios, cientes da gravidade da decisão, propuseram consultar outras tribos de Israel antes de qualquer resposta. Assim, Baraque, um dos príncipes de Issacar, enviou mensagens às tribos vizinhas, particularmente a Zebulon e Naftali, com quem havia uma história de cooperação em tempos passados. Os líderes também buscaram conselhos junto a Judá, conhecido por sua força militar e influência na política tribal. As respostas foram mistas. Zebulon e Naftali apoiaram a ideia de uma aliança limitada, enquanto Judá objetou veementemente, advertindo que aceitar Tiro como aliado poderia abrir as portas para influências pagãs e até mesmo para o controle estrangeiro sobre Israel. A força de Israel reside em sua unidade e fidelidade a Deus, escreveu um dos líderes de Judá. Não podemos permitir que reinos estrangeiros nos dividam ou nos desviem do nosso propósito. A decisão final caberia ao Conselho Tribal de Issacar, uma assembleia na qual anciãos, guerreiros e representantes das famílias se reuniriam para deliberar. A reunião foi intensa, com discursos apaixonados de ambos os lados. Gade, que anos antes havia liderado uma facção dissidente, passou a defender a posição tradicional dos guardiões. Aprendemos com nossos erros, disse ele. Não podemos colocar em risco nosso legado por promessas de prosperidade momentânea. A resolução veio depois de dias de oração e deliberação. A tribo decidiu rejeitar a oferta de Tiro, mas não sem tomar medidas para se proteger. Em vez de confiar em uma potência estrangeira, fortaleceram suas alianças com Zebulon e Naftali, criando um pacto de defesa mútua. Também começaram a treinar seus guerreiros em táticas defensivas mais avançadas, enquanto os guardiões trabalhavam em métodos para garantir que seu conhecimento permanecesse protegido em caso de conflito. Quando recebeu a resposta de Issacar, o desprezo de Hiram foi evidente. Vocês perderam uma oportunidade, declarou, afirmando sua grandeza antes de partir. Porém, sua ameaça implícita não diminuiu a determinação da tribo. Os líderes de Issacar sabiam que o caminho escolhido seria difícil, mas estavam convencidos de que permanecer fiéis à sua identidade era mais importante do que qualquer vantagem temporária. Nos meses seguintes, a decisão de Issacar foi posta à prova. Irritado com a rejeição, Tiro tentou minar a tribo, fomentando conflitos entre seus vizinhos e atacando suas rotas comerciais. Ainda assim, a unidade de Issacar, somada ao apoio de Zebulon e Naftali, mostrou-se suficiente para resistir a essas pressões. Além disso, a rejeição da aliança com Tiro fortaleceu o respeito das outras tribos em relação a Issacar, consolidando-se com extrema cautela, guiados não apenas pela conveniência, mas também pela lealdade aos valores que os definiam num mundo cheio de perigos e compromissos. A tribo de Issacar reafirmou seu papel como guardiã do tempo, não apenas no sentido astronômico, mas também no sentido espiritual, ajudando Israel a se manter fiel ao seu propósito eterno.
O sacrifício sempre fez parte do legado da tribo de Issacar, mas nunca antes esse princípio havia se mostrado tão doloroso quanto nos dias de Eleazar, um de seus líderes mais sábios e corajosos. Eleazar era um guardião do conhecimento e um defensor incansável da unidade de seu povo. Dedicou a vida a preservar os segredos ancestrais da tribo, convencido de que eram mais do que simples registros. Eram o elo sagrado que conectava Issacar ao seu propósito. A crise começou quando um grupo de mercenários enviados por um rei cananeu, que cobiçava os segredos astronômicos de Issacar, se infiltrou no território da tribo. Eles tinham ouvido rumores sobre o conhecimento estelar e climático que os tornava únicos e queriam capturá-lo para usá-lo em campanhas militares e planos de dominação regional. A intenção era capturar os guardiões e forçá-los a revelar o que sabiam. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam sobre os vales de Issacar, os mercenários atacaram e se dirigiram diretamente à caverna secreta, onde eram guardadas as tábuas astronômicas e outros registros sagrados. Confiantes de que o ataque surpresa lhes daria vantagem, avançaram sem hesitar. Eleazar, porém, sempre vigilante, havia antecipado o movimento. Organizou os jovens guerreiros da tribo em pontos estratégicos e evacuou os guardiões mais jovens, juntamente com os registros, para um local ainda mais seguro. Quando os mercenários chegaram à caverna, encontraram Eleazar à espera, de pé à entrada, com uma tocha na mão. O líder de Issacar os confrontou com firmeza e os desafiou, dizendo: "Vocês não encontrarão aqui o que procuram. Os segredos de Issacar não são para aqueles que desejam usá-los em benefício próprio." Os mercenários, no entanto, não estavam dispostos a recuar. Exigiram que Eleazar entregasse os segredos ou enfrentasse a morte. Eleazar não hesitou. Sabia que sua missão era proteger não apenas os registros, mas também o espírito do povo. Se os inimigos obtivessem o que buscavam, não apenas a tribo de Issacar estaria em perigo, mas todo Israel. Com um gesto firme, lançou a tocha para dentro da caverna, acendendo um fogo que rapidamente consumiu tudo o que estava lá dentro. "Podem tirar minha vida", declarou Eleazar aos mercenários que se aproximavam, "mas vocês jamais tomarão o que Deus nos confiou. A sabedoria que procuram não está nessas pedras, mas nos corações do meu povo, e isso vocês nunca poderão arrancar." Enfurecidos, os mercenários o capturaram e o mataram diante da entrada da caverna. Ainda assim, o sacrifício de Eleazar alcançou mais do que seus inimigos poderiam imaginar. Não apenas salvou os segredos de Issacar, como também uniu a tribo de um modo que não se via havia gerações. Ao amanhecer, quando os guerreiros de Issacar chegaram ao local e encontraram o corpo de Eleazar, seus corações se encheram de uma mistura de dor e determinação. O sacrifício do líder os fez lembrar do preço e do propósito de sua missão. Em uma cerimônia solene, levaram Eleazar a um lugar elevado, de onde podiam ver as estrelas, e juraram que jamais se esqueceriam nem do sacrifício, nem do chamado da tribo. A morte de Eleazar marcou um antes e um depois na história de Issacar. Os jovens que antes duvidavam da relevância de suas tradições passaram a enxergar claramente o valor do que estavam protegendo. As famílias se uniram, as divisões internas enfraqueceram, e a tribo, fortalecida pelo exemplo de seu líder, reafirmou seu compromisso com a missão. Os guardiões redobraram os esforços para transmitir o conhecimento com segurança, enquanto os guerreiros juraram protegê-los com a própria vida. O sacrifício de Eleazar não apenas uniu a tribo de Issacar, mas também inspirou outras tribos de Israel com sua história. Tornou-se um lembrete de que propósito e fé muitas vezes exigem atos de bravura que transcendem a compreensão humana. Em cada reunião tribal, em cada festividade sob as estrelas, o nome de Eleazar era lembrado, não como perda,
mas como exemplo do que significava ser um verdadeiro filho de Issacar, guardião do tempo, protetor da sabedoria e servo fiel ao propósito divino. Assim, o legado de Eleazar perdurou em cada decisão que a tribo tomava, geração após geração, à medida que aprendiam sobre as constelações e os ciclos da terra. Seu sacrifício não apenas garantiu o futuro de Issacar, mas também consolidou seu papel como pilar espiritual para todo Israel, demonstrando que a unidade, a fé e a sabedoria eram mais poderosas do que qualquer ameaça externa. Durante séculos, a tribo de Issacar, que outrora fora um farol de sabedoria e estabilidade para Israel, começou a enfrentar os desafios da mudança. Os anos de glória, quando seu conhecimento guiava o povo pelos ciclos da terra e das estrelas, deram lugar a tempos de incerteza. A desintegração e o exílio para a Babilônia marcaram o início de um declínio que alteraria para sempre o destino da tribo. Quando os babilônios invadiram Jerusalém, destruíram o templo e levaram o povo de Israel para o cativeiro, a tribo de Issacar não foi poupada desse sofrimento. Suas terras foram saqueadas, suas famílias separadas, e muitos de seus sábios e guardiões foram levados como prisioneiros. As antigas tábuas e registros astronômicos, cuidadosamente preservados por gerações, foram dispersos na confusão. Alguns destruídos, outros vendidos e outros ainda escondidos por membros desesperados da tribo, cientes de que tal conhecimento não deveria cair nas mãos de seus captores. Longe de sua terra, privados de seus rituais e desconectados dos céus que haviam estudado por tanto tempo, os filhos de Issacar enfrentaram uma luta interna. Muitos começaram a questionar sua identidade e propósito. Alguns tentaram se adaptar à vida babilônica, integrando-se à cultura do exílio e deixando para trás as tradições de seus ancestrais. Outros, porém, apegaram-se aos fragmentos de conhecimento que conseguiram preservar, transmitindo-os em segredo. Geração após geração, uma pequena comunidade de sábios de Issacar se estabeleceu na cidade de Nippur, onde tentaram reconstruir parte do que havia sido perdido. Nas noites claras, sob o mesmo céu que inspirara seus ancestrais, observavam as estrelas e traçavam novos mapas. No entanto, o acesso a recursos era limitado e muitos dos corpos celestes não podiam ser observados da mesma forma. Assim, os ensinamentos ancestrais permaneceram incompletos, apesar de seus esforços. A ligação com o passado glorioso da tribo começou a se apagar como uma chama que se extingue lentamente com o tempo. O povo de Israel foi libertado do cativeiro e retornou à sua terra, mas a tribo de Issacar jamais recuperou seu antigo destaque. Os territórios que outrora lhes pertenciam haviam sido ocupados por outros, e suas tradições, embora veneradas, haviam perdido muito de sua influência sobre as gerações mais jovens, nascidas em um contexto de reconstrução e luta pela sobrevivência, focadas nas necessidades imediatas e deixando para trás segredos que outrora definiram a tribo. Contudo, nem tudo se perdeu. Nas colinas e cavernas da antiga terra de Issacar, alguns guardiões haviam escondido fragmentos das tábuas estelares e registros sagrados antes do cativeiro. Essas relíquias, envoltas em tecido e protegidas do tempo, permaneceram ocultas por séculos, aguardando para serem redescobertas. De acordo com lendas transmitidas pelos descendentes da tribo, aqueles que encontrassem esses segredos seriam guiados por Deus para restaurar a sabedoria perdida e cumprir o propósito original de Issacar. Mesmo em seu declínio, a tribo deixou uma marca indelével na memória coletiva. As escrituras de Israel continuaram a mencionar Issacar como um daqueles que compreendiam a época e sabiam o que precisava ser feito. Esse legado, embora fragmentado, tornou-se um símbolo de esperança para um povo que buscava direção em meio à adversidade. Nos últimos dias da linhagem de Issacar,
Os membros da tribo organizada se dispersaram por Israel e além. Tornaram-se mestres, escribas e conselheiros, levando consigo as sementes da sabedoria que ainda possuíam, embora já não fossem reconhecidos como uma tribo. Sua influência, outrora unificada, persistiu nas tradições e nos textos sagrados como um eco do propósito que os definia desde os tempos de seu patriarca. Hoje, os descendentes de Issacar vivem como um testemunho silencioso de resiliência e fé. Embora os segredos de seu conhecimento tenham sido, em grande parte, perdidos, alguns acreditam que fragmentos de seu legado ainda existam, ocultos em textos antigos, nas tradições orais de seus descendentes e nas próprias estrelas, esperando para ser redescobertos por aqueles que têm discernimento e fé para procurar. Assim, a história da tribo de Issacar não termina com seu declínio, mas permanece como uma promessa inacabada. Uma história que ainda tem capítulos a serem escritos. Sua missão, embora velada pelo tempo, continua viva nos corações daqueles que se lembram de sua vocação. Guardiões do tempo, intérpretes dos céus e portadores da sabedoria divina para um mundo que ainda precisa dela. Espero que você tenha gostado desta fascinante jornada pela história da tribo de Issacar. Um legado marcado por sabedoria, sacrifício e fé. Se esta história lhe tocou, convido você a se conectar com o canal para mais conteúdo como este, onde exploramos histórias repletas de significado e lições profundas. Não se esqueça de deixar um comentário com a sua opinião e reflexões sobre a história de Issacar. E qual parte mais te impactou? Você acha que os segredos dessa tribo poderão ser redescobertos algum dia? E se você conhece alguém que gostaria deste conteúdo, compartilhe este vídeo. Juntos, podemos continuar explorando e preservando essas riquezas. Obrigado pelo seu tempo e apoio. Até o próximo episódio.